Olá pessoal, eu sou Marcelo Oliveira Fagundes, advogado Buchab Pierre Machado, assessoria jurídica do CPR Sindicato, e nós estamos aqui hoje para falar sobre a questão dos subsídios, a alteração da Lei 15451 de 2020, a questão do plano de carreira do Magistério Público Estadual. Estamos aqui eu, o Dr. Rodrigo Sebem e o Dr. Pedro Magadã para conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Olá pessoal, estamos aqui novamente fazendo um vídeo, né, trazendo essas alterações aí ocorridas recentemente aqui no estado. O Dr. Pedro Magadã participou de uma reunião com a Secretaria da Fazenda e vai trazer para nós aí as explicações, né, sobre a implantação do subsídio nos contra-cheques dos professores. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar falando com a categoria novamente. Como o doutor Rodrigo disse, a gente participou de uma reunião com o pessoal da Secretaria da Fazenda, tirando algumas dúvidas que a gente tinha em relação aos contra-cheques. Nessa reunião, eles apresentaram um material que eles nos forneceram, tá? Então, é um material que nós vamos apresentar aqui para vocês, que é um material da Secretaria da Fazenda. Então, aqui a gente tem a reforma do magistério. Já é importante aqui deixar bem claro que, como nós estamos falando, esse vídeo trata exclusivamente do subsídio, nós estamos falando só dos professores, tá? Nós vamos fazer um outro vídeo posteriormente sobre os servidores de escola, tá? Então, as revogações, né? Nós não temos mais a figura das gratificações. A partir de agora, vocês estão vendo no contra-cheque de vocês o termo adicional, né? Com uma única exceção, que é a gratificação de direção e de vice-direção. Essa gratificação continua aparecendo de forma com esse nome, né, como tinha antigamente. A partir de agora, não aparece mais gratificação, mas sim adicionais. Então, foram revogadas as gratificações de difícil acesso, de risco de vida, de insalubridade, de classe especial, de unidocência e de permanência. E foram introduzidos, né, os novos adicionais, que é o adicional de local de exercício, o adicional de penosidade, adicional noturno, adicional de docência exclusiva, adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou altas habilidades. Tá? E aqui, doutor Pedro, acho que a gente podia fazer uma ressalva em relação ao adicional de local de exercício, né? Vocês devem, né, o magistério e os professores devem ter notado que a gratificação de difícil acesso sofreu uma grave redução, né, quando ela passou para o adicional de local de exercício. E isso se deu, basicamente, não pela alteração da legislação, né, ou com a alteração do nome, mas sim pelo decreto que o governo expediu posteriormente, né, a essas alterações legislativas, em que restringiu os critérios de alcance desse adicional, né? O que antes concedia um grau máximo para o cômputo da gratificação de difícil acesso passou praticamente a um valor mínimo no adicional de local de exercício. E isso tudo em meio à pandemia, né, sem a participação do sindicato, sem a formação de uma comissão para tratar disso, né? E, inclusive, a comissão foi formada posteriormente à publicação do decreto, né? Então, isso que trouxe também uma redução significativa aí no adicional de local de exercício. Isso a gente vai tratar também mais detalhadamente num próximo vídeo, falando somente desse adicional, né? Mas a gente não podia deixar passar aqui, porque foi uma alteração significativa, né, nos contra-cheques dos professores. Então, retornando aqui, o adicional de penosidade, tá, ele é exclusivo para o pessoal que trabalha no sistema prisional. Tá? O adicional, o que era a antiga gratificação de insalubridade, não virou penosidade. A gratificação de insalubridade acabou. Tá? O adicional noturno não existia na legislação própria do magistério, foi incluído. As pessoas já recebiam o adicional noturno por uma ordem judicial, mas agora está na legislação. A docência exclusiva substituiu a unidocência, e o adicional de atendimento a pessoas com deficiência ou com altas habilidades substituiu a gratificação de classe especial. E aqui também é importante dizer, era muito comum as pessoas receberem
cumuladamente, tanto a gratificação de classe especial como a de risco de vida. A gratificação de risco de vida não existe mais para o magistério, tá? Ainda existe para outras categorias, mas para o magistério, na alteração legislativa do governo, isso foi excluído. Então, esses são os adicionais que passam a ser percebidos pelo magistério, com a soma ainda da gratificação de direção e de vice-direção. Aqui é o que está gerando as principais dúvidas das pessoas que têm nos ligado, né? Então, que houve, acabou aquela figura do vencimento básico, acabou as vantagens temporais, as pessoas não recebem mais triênios, né? Isso foi extinto na legislação, e então mudou toda a estrutura da remuneração. E foram criadas essas parcelas de redutibilidade, afinal de contas a Constituição não permite que ninguém receba menos do que recebia, ninguém pode ter uma diminuição de salário, e foi criada também uma parcela autônoma. Aqui já é importante, vamos deixar bem claro uma coisa, parcela autônoma que está aparecendo no contra-cheque, parcela autônoma pessoal, é exclusivo para os professores aposentados. Então, se você é ativo, professor na ativa, nunca vai aparecer a gratificação, essa gratificação autônoma, tá? Vai aparecer a gratificação de redutibilidade, e essa também vai aparecer para os aposentados. Então, a gente vai primeiro explicar o que é a gratificação de irredutibilidade e depois vamos passar para a parcela autônoma. O subsídio e a parcela de redutibilidade tem que ser a soma do vencimento básico atual, do completivo, da gratificação de permanência incorporada, que hoje não existe mais, e das vantagens temporais. Tá? Então, aqui eu vou pegar um contra-cheque bem simples para abrir para vocês, que vocês já vão conseguir entender. E entendendo como que se forma essa parcela irredutibilidade, todos os outros casos que nós vamos ver ali na frente vai ficar mais simples. Isso aqui é o mais importante. Tá? Então, aqui eu vou abrir uma calculadora e vocês já vão conseguir identificar. Se nós somarmos o vencimento básico deste professor, que era um professor nível 3 classe E, então ele de 20 horas, né, ele tinha 1.631,96 centavos, que somava com a soma de triênios dele, que eram de 45%, ou seja, mais 734,38. Esse valor dá 2.366,34, que é justamente esse total de vantagens que aparecia aqui, né, nesse contra-cheque de março de 2020. Então, o subsídio, ele não é... Isso aqui houve um engano na época, o governo tentou dizer de uma certa forma que o vencimento, ia haver um aumento, que o vencimento básico ia virar subsídio. Não é verdade, né? Por quê? O subsídio, ele de fato é maior que o vencimento básico. Mas como é que se chegou, como é que se usou esse valor de subsídio? Se usou esse valor do triênio. Então, o que a gente faz aqui? A gente pega esse 2.366,34 e diminui pelo subsídio atual, né? Que é, para o nível 3 classe E, 1.859,36. E esse valor dá exatamente 506,98, que é essa parcela de irredutibilidade. Então, não houve nenhum aumento, né? Esse professor que tem 45%, significa que ele recebeu 9 triênios, né? Então, ele tem muito tempo de magistério e ele não teve nenhum aumento, né? E aqui eu acho que o Marcelo pode falar, né, doutor, sobre o que era o projeto original do governo, né? Que isso aqui é importante chamar a atenção. Aqui, doutor Pedro, é fundamental mesmo o pessoal entender bem o que é essa parcela, porque aqui a gente evidencia bem aquilo que o governo dizia o seguinte: o projeto original que o governo Eduardo Leite mandou para a Assembleia Legislativa, ele previa que toda vez que tivesse aumento do piso salarial, ia lá e tirava dessa parcela para complementar. E tem algumas falas que a gente sempre fez nos vídeos explicando os projetos originais, e até os diretores do CEPERS, a presidente Lenir sempre colocava que quem pagou, na verdade, o piso do magistério foi o próprio servidor, porque ele foi lá e tirou dos seus adicionais de tempo de serviço para complementar o piso. Mas qual é o fundamental nessa situação para a gente entender? Que no projeto original, o governo Eduardo Leite dizia o seguinte,
que todo ano que tivesse aumento do piso, ele ia lá e tirava isso da parcela. Então, os nossos aposentados, as pessoas que têm muito tempo de Estado, não teriam mais aumentos nos próximos 5, 10, 15 anos. Isso vai ficar bem claro quando nós for lá e olhar a tabela de subsídios. Então, o que o Marcelo estava dizendo, né? Que no projeto original, se esse 1.859 aqui do subsídio aumentasse em R$100, eles iam tirar da parcela irredutibilidade do magistério, abaixar para 406. Isso poderia acontecer até essa parcela de irredutibilidade sumir. E foi uma vitória da categoria, essa parcela vai ficar congelada, ela pode ser aumentada, inclusive, se a legislação prevê esse aumento, mas o importante é que esse subsídio agora vai aumentar e essa parcela vai continuar ali congelada em R$506. Tá? Aqui está a tabela do subsídio para 40 horas, que também é importante dizer uma coisa. No projeto original do governo, não existiu um coeficiente, ou seja, uma correlação entre os níveis e classe. Se nós, aqui a gente não está conseguindo abrir a tabela dos coeficientes, mas existe um percentual de diferença entre o nível 1 e o nível 6, letra F, né? Essa diferença aqui, que é aqui nós, como se a gente fizesse essa diagonal do menor para o maior índice, existe uma diferença de 70%. Né? Então, hoje, por uma vitória da categoria, se o nível 1 classe A aumentar 10%, o nível 6 classe F também vai aumentar em 10%. E no projeto original isso não ia acontecer. No projeto original ele podia aumentar o nível A, o nível 1 classe A, e todos os outros níveis e classes continuarem iguais. Isso o que acaba acontecendo? Nós íamos ter com o tempo um achatamento da carreira. Isso, doutor Pedro. E o que ficou claro aí? Naquela discussão que teve dentro da Assembleia Legislativa, ficou claro e os deputados entenderam que tinha que ter um gatilho, aquilo que a gente chama de gatilho salarial, que é a diferença entre os níveis e as classes. Então, se ele der aumento lá no nível 1, classe A, vai tendo o aumento subsequente nos outros níveis e classes até o final da carreira. Isso é muito importante, foi uma briga e uma vitória muito grande da categoria que conseguiu sensibilizar os deputados para colocar um gatilho salarial. E aí tem muita gente que ainda não entendeu isso, que diz o seguinte, não, mas então nós não temos mais carreira. Não, nós temos carreira. Existem os níveis, existem as classes e tem a diferença salarial dentro da carreira. Acho que isso é fundamental, aquilo que o doutor Pedro disse. O governo pretendia o seguinte, dar aumento só para o nível 1 classe A e não dar os aumentos na carreira. Agora, se, por exemplo, sai o reajuste do piso nesse ano, que é uma briga da categoria, o reajuste do piso vai ter que ser implantado lá no nível 1 classe A e vai ter o aumento na carreira. Isso é fundamental. E agora nós vamos adiante nos que são inativos e que têm convocações incorporadas, que foi uma das maiores dúvidas que surgiram nesses últimos meses. E aqui, pessoal, nós temos que fazer uma ressalva muito importante. Tá? O artigo 13 da Lei 15.451 disse o seguinte, aqueles que tiveram uma convocação incorporada com base nas leis 7456 de 1980 e Lei 9.059 de 1990, esses vão receber um subsídio conforme 40 horas. Todas as demais convocações incorporadas, aquelas que as pessoas que as pessoas tinham 5 anos consecutivos ou 10 anos intercalados, estavam recebendo no momento da aposentadoria, incorporaram, que é 99% da categoria hoje, essas não vai aparecer um subsídio de 40 horas para essas pessoas. Esse valor, como a convocação é uma gratificação, ele foi jogado para a parcela autônoma, aquela que eu tratei no início, que é exclusiva dos inativos. E agora, olhando o contra-cheque, a gente vai conseguir entender. Então, esse primeiro contra-cheque aqui, nós temos 1º de março e depois de junho, antes e depois da alteração. Aqui a gente consegue ver, esse aqui é o caso das exceções, daqueles que fizeram a alteração da sua hora de trabalho lá na década de 80, início da década de 90. Tá? Então, eles tiveram eles recebem um subsídio de 20 horas e mais um subsídio
de outras 20 horas. Isso aqui eu questionei na reunião com a Secretaria da Fazenda, que eu achava que não deveria ter 2 rubricas aqui, deveria ter uma única rubrica de 40 horas. Mas eles explicaram que era uma questão técnica de controles deles, e eles nos garantiram que sempre que houver um aumento do subsídio, essa gratificação aqui de junho, que é esse quadrinho amarelo, vai ter um aumento automático junto com o subsídio. Tá? Então, como é que funciona aqui? Aqui, como vocês podem ver, a gratificação de direção, que eu expliquei para vocês lá no início, continua aparecendo como gratificação de direção, GD, né? GD incorporada. Então, continua o mesmo valor e o mesmo nome da rubrica, porque ela é a única das gratificações que não é jogada para parcela autônoma pessoal. Nesse caso aqui, esse professor não tem parcela autônoma pessoal porque ele não tem nenhuma outra gratificação de difícil acesso, gratificação de insalubridade, não tem nenhuma outra gratificação incorporada. A única gratificação que ele tem incorporada é a convocação e aquela exceção de convocação da década de 80, década de 90. Por isso que não aparece nenhuma parcela autônoma nesse contra-cheque. Tá? E aí, como é que se formou esses valores da parcela de redutibilidade? É a mesma regrinha que eu mostrei antes para vocês. A gente soma aqui o valor do básico, 1.398,82, mais 1.398,82, que é o da segunda convocação, mais 839,29 do triênio, mais 139,88 do triênio da emenda constitucional 19 e mais o completivo do piso, que aqui é de R$ 88,50. A soma disso tudo aqui tem que pagar o subsídio e a parcela de redutibilidade. Tá? Então, se nós diminuirmos aqui o subsídio de 1.670,58 e tirarmos também 1.670,58 da convocação incorporada, o resultado tem que ser 524,15, que é justamente a parcela de redutibilidade. Tá? Então, o valor total, que era 4.064, continua sendo 4.064. Aqui tem uma situação que eu já vou chamar a atenção, que é o valor líquido desta pessoa que diminuiu. Tá? Por que o valor líquido dessa pessoa diminuiu? Porque ele é um aposentado e ele tinha isenção total de contribuição previdenciária. Como ele recebe menos que o regime geral, que hoje está em torno de R$ 6.100, ele ganhava 4.000, a base de previdência dele era de 4.064, ele tinha isenção total. E com a reforma da Previdência, ele passa a ter desconto previdenciário, que no exemplo aqui ele vai ter um desconto de R$ 349. Por isso que o montante líquido dele teve uma diminuição. Tá? Pois não, Rodrigo. Eu ia fazer essa ressalva, e eu acho que é importante a gente trazer aqui para o vídeo a informação que o CEPERS ingressou, né, com uma ação judicial, juntamente com outras entidades aqui no âmbito estadual, contra esse desconto, né, sobre os aposentados, contra essa reforma previdenciária, aqui, esses artigos que prevêem esse desconto sobre os aposentados. Foi obtida uma liminar, né, em primeiro grau aqui no âmbito estadual, que depois foi revogada, né, foi cassada pelo Estado, mas que o processo continua tramitando, né, e esse tema segue em discussão no judiciário. E aí é importante dizer, o Supremo já disse, a irredutibilidade que a Constituição garante, né, que não vai haver irredutibilidade em relação ao vencimento bruto, né, não em relação ao líquido. Então, tendo um aumento de contribuição, vai ter essa diminuição do líquido. Né? Então, aqui agora, contra-cheque de professor inativo, que tem uma convocação dessas que a maioria das pessoas tem, que não é aquela das leis lá da década de 80. Tá? Nesse caso específico aqui, só para dar um
esclarecimento, era uma aposentadoria proporcional, por isso que esse valor de básico de R$1.000 e esse valor de subsídio de 1.195 não existem nas tabelas, porque foi uma proporção. Tá? Aqui, o total de vantagens também segue o mesmo, R$3.070. Tá? E aqui tem uma coisa que é importante só destacar, que é o seguinte, para chegar no valor do subsídio e da parcela de redutibilidade, se utilizou os triênios e metade do completivo do piso, porque a outra metade do completivo do piso foi jogado para parcela autônoma pessoal. Então, lembra que eu falei, a parcela autônoma pessoal é aquela que congrega todas as gratificações que o professor incorporou na sua aposentadoria, que são esses quadrinhos amarelos aqui que vocês estão olhando. Então, nós temos a gratificação de convocação, né? Eu vou somar aqui para vocês já entenderem. Então, o que nós vamos somar aqui? Ó? O valor da convocação era R$1.000,76. A gratificação de difícil acesso era R$180,31. A gratificação de unidocência, R$225,39. Tá? Então, a soma de todos esses valores dá R$1.406,46. Bom, mas Pedro, esse valor é menor que a parcela autônoma pessoal, que é de R$1.438. Isso porque essa diferença em torno de R$31 e alguns centavos é justamente a metade da complementação do piso, que aqui é de R$63,32. Então, se nós pegarmos aqui a metade da complementação do piso e somarmos, né, eu vou fazer aqui, ó, 63,32 dividido por 2, deixa eu zerar 31,66, doutor Pedro. Então, 31,66, mais aquele valor original ali de 1.406,46, nós vamos ter exatamente os 1.438,12, que está aqui da parcela autônoma pessoal. E os valores que sobraram, digamos assim, desse completivo do piso, somando com os triênios e somando o vencimento básico, vai dar o subsídio e a parcela de redutibilidade. Nesse caso aqui, também não havia desconto previdenciário e aqui passou a ter um desconto de R$211, por isso que o vencimento líquido diminuiu, como a gente avisou que ia acontecer. Contra-cheque dos ativos. Tá? Então, esse aqui é um caso um pouco raro, porque aqui a gratificação de difícil acesso era de R$252 e o adicional de local de exercício passou para R$283. Então, teve um aumento aqui de R$31, perdão, que é 1%, nem 1% das escolas no reenquadramento do difícil acesso tiveram, como o doutor Rodrigo explicou mais cedo, nós vamos fazer um vídeo específico sobre isso. Tá? Isso é Mas bom. aqui também é bom que dá para ver já os adicionais de local de exercício, adicional de docência, dá para ver tudo isso, né, doutor Pedro? E aqui vai ser um caso interessante, tá? Porque esse aqui vai ser um caso que, se essa pessoa teve um aumento real, tá? E eu vou explicar aqui para vocês por quê. Esse professor ou professora, né, ele teria, ou ela, apenas 10% de vantagem de triênio, né, de vantagem temporal, ou seja, tem entre 6 anos e 9 anos, é uma pessoa que entrou há pouco tempo no Estado. Né? Então, se nós somarmos o antigo vencimento básico, tá? Isso aqui é um professor nível 3, classe A. Tá? Então, se nós somarmos o básico de 1.260 com 20, mais o triênio de 126,02, de 10%, e mais a complementação do piso, de 182,87, nós chegamos no valor de 1.569, que é um valor
menor do que o subsídio para nível 3, classe A, perdão, né? Então, essa pessoa aqui teve um aumento, de fato, aí pouco menos de R$20. E é por isso que não aparece nenhuma parcela de irredutibilidade. Se ele tivesse mais tempo de triênio, com certeza que o subsídio seguiria o mesmo, de 1.587, e aí teria uma parcela de redutibilidade de um valor pequeno, né? Então, essa pessoa aqui, ela teve um aumento real, tanto que houve aqui um aumento de total de vantagens e, inclusive, o líquido dessa pessoa diminuiu. E aqui já é importante também falar sobre a contribuição previdenciária, né? Porque o que acontece? Como os adicionais de local de exercício e de docência exclusiva, as antigas gratificações não são mais incorporáveis, as pessoas, quando se aposentarem, não vão incorporar mais essas gratificações, com uma regra de transição, nós vamos fazer um vídeo específico para explicar as regras de transição de incorporação das antigas gratificações, tá? Mas como elas não são mais incorporáveis, esses valores aqui de 283 e de 315, dos dois adicionais, não estão mais na base para a Previdência. Por isso que a base da Previdência é 1.587,42, está aqui embaixo, no contra-cheque, que é exatamente o valor do subsídio. E é por isso que a contribuição previdenciária é de R$ 127,00 e não é mais de R$ 299. Tá? Isso então, também, caso, doutor Pedro, isso também é fundamental a gente explicar nesse momento que existem regras de transição para aquelas pessoas que estão recebendo os adicionais poder incorporar. No projeto original que o governador mandou para a Assembleia, não tinha. Para aqueles mais velhos, né, Marcelo? Os mais jovens, como o caso ali, não vai incorporar nada. Mas para aqueles que estavam mais próximos de incorporar, existe uma regra de incorporação e nós vamos explicar isso num vídeo próprio, porque também tem do último triênio, a gente vai aproveitar para explicar a última licença-prêmio também que vai ser incorporada. Né? Vamos fazer um vídeo próprio sobre isso. Diga. Acho que é importante também a gente falar que a contribuição previdenciária dos servidores ativos também sofreu alteração com a última legislação, né, das alterações previdenciárias, e passaram a sofrer um desconto escalonado, né, ou de acordo com os... Que é o nosso vídeo anterior, né? Que trata disso também, né? Isso. Então, os salários mais baixos têm um desconto menor, né, que vai subindo gradativamente conforme vai aumentando o salário. Então, por isso, talvez também tenha o líquido, né, desse professor ou professora aí, do exemplo do contra-cheque, tenha ficado mais alto. Vamos retomar aqui, então. Acho que ficou bem esclarecido aqui esse contra-cheque. Aí nós temos aqui também contra-cheque de professor ativo que ainda recebe, que está recebendo uma convocação. Então, aqui no exemplo, a gente tem um professor, né, uma professora, nível 3, classe A também, tá? O amarelinho aqui virou a gratificação, o subsídio é maior que o vencimento básico, e aqui se utilizou os triênios, porque os triênios sempre são calculados sobre tanto básico quanto convocação, então eles entram também no cálculo para ser utilizado para complementar o subsídio, tanto do subsídio normal do salário como do subsídio da convocação. E é por isso que aparece aqui, ó, duas parcelas de irredutibilidade. Nós temos uma parcela de irredutibilidade de convocação e uma parcela de redutibilidade normal do subsídio. Por que isso? Porque esse professor que está na ativa, se ele perder essa convocação, ele perde a parcela de redutibilidade do antigo triênio que era calculado sobre a convocação, né? Mas o triênio que é calculado sobre vencimento básico, isso para ele está garantido, está aqui dentro da parcela de redutibilidade normal deste professor ou desta professora, né? Neste caso aqui, o local de exercício já dá para chamar a atenção. Ó. Havia um pagamento de 100% de difícil acesso.
e passou para 126, passou para 10% de difícil acesso, o novo local de exercício. Ou seja, o reenquadramento mudou. Porém, esta pessoa aqui passou a receber um adicional de penosidade. Isso aqui deve ser o contra-cheque de alguém que trabalha no sistema prisional. Então, por isso que acabou tendo até um aumento aqui, nesse caso específico, porque o difícil acesso continua de 10%, né, o novo local de exercício, e a penosidade foi incluída. Acho que podemos passar por contra-cheque dos professores temporários, né, dos contratados, que é o último para a gente finalizar. Bom, a legislação disse especificamente que o professor contratado, nível de ensino fundamental, séries finais, ensino médio, vai receber o valor correspondente ao nível 3, classe A, tá? Que conforme aquela tabela que nós mostramos lá no início, é um valor de R$ 3.030,40. Então, aqui a gente tem um contra-cheque da folha de junho deste professor que exerce 40 horas, porque ele recebe o valor idêntico ali do subsídio, né? Então, não importa que ele tenha mestrado, doutorado ou alguma especialização. A lei disse, vai ser nível 3, classe A, tá? Então, ele recebe o valor exatamente correspondente a esse nível, a essa classe. Ah, Pedro, mas eu tenho 35 horas, eu não tenho 40 horas, como é que eu vou calcular? Muito bem, R$ 3.030,40 é o equivalente a 40 horas. Então, a gente vai dividir por 40 horas, o valor da hora-aula passa a ser de 75,76. Se ele tem 35 horas, a gente vai multiplicar por 35, e aí o básico ali, eles não recebem por subsídio, vai aparecer um básico de 2.651 para quem tem 35 horas, nesse exemplo que eu trouxe, tá? Nesse caso específico aqui, a gente teria um aumento, tá? Para esse servidor, esse professor contratado. Ele não teve um aumento porque ele deixou de ganhar o difícil acesso, como é o 90% dos casos, a escola dele foi reenquadrada, ele antes ganhava 189 e agora não recebe. Se recebesse, apareceria aqui, embaixo do básico, adicional de local de exercício. Então, se nós somarmos o valor do antigo básico, 2.719,60, mais o completivo do piso, com 54, esse valor é menor que o 3.030, né? No valor total ali acaba que ele teve uma diminuição porque ele perdeu o antigo difícil acesso, o atual local adicional de local de exercício. Mas se ele continuasse recebendo, ele teria um aumento real, né? Este professor aqui. E se encerra por aqui. Acho que da minha parte é isso, pessoal. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só gostaria de dizer para o pessoal o seguinte: utilize esse vídeo como instrumento para poder entender o seu contra-cheque e usem a calculadora. Usem a calculadora para poder chegar nos valores da parcela de redutibilidade e da parcela autônoma. Usando o vídeo, usando a calculadora, o pessoal consegue compreender bem o seu contra-cheque, entender bem a alteração legislativa. Eu acho que ficou bem detalhado ali, né, pelo Dr. Pedro, e essa informação do Dr. Marcelo também é importante, né? Façam o cálculo, confiram o seu contra-cheque, né? Eu acho que vai elucidar bastante aí a categoria, entender o seu contra-cheque agora. De qualquer forma, a gente continua, né, à disposição nos canais aqui do escritório. Quem tiver alguma dúvida pode procurar ainda o nosso atendimento. Queria já deixar um agradecimento aí, obrigado a todos, até o próximo. Um abraço. Obrigado a todos, um grande abraço também.